é muito comum que os trabalhadores nos hotéis saibam falar inglês, mas saiba também que você pode se comunicar com eles em espanhol. É muito simples, é muito fácil e eu vou te ensinar como. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Faz de Conta. Aqui a gente vê diálogos em espanhol do cotidiano para você saber como interagir com nativos e falar espanhol sem medo. Aqui é o primo Jimmy e se você ainda não está inscrito no canal, saiba que aqui você vai encontrar conteúdos para te ajudar a falar espanhol sem medo com qualquer hispano-falante, tá bom? Então, no diálogo de hoje, a gente vai fazer da entrada na reserva que a gente fez no hotel, tá bom? Então vamos lá para nosso diálogo. E nosso diálogo é um diálogo básico intermediário, tá? Diálogo básico intermédio e a gente vai fazer o check-in, tá? Vamos fazer o check-in em um hotel, tá? Em um hotel. Check-in no hotel ou num hotel, beleza? Reparou que eu falei hotel, tá? A gente, em espanhol, quando a gente fala o L, fala de um jeito um pouco mais claro que no português. Você falaria hotel, a gente fala hotel, beleza? É só praticando que você consegue chegar lá do jeito como a gente fala. E se você vai falar espanhol, você precisa falar do jeito certo. E o jeito certo seria falar hotel, tá? Qualquer palavra, e tem bastante palavra em português e espanhol que se escreve do mesmo jeito e termina com L, tá? Então, você precisa praticar para você falar aquele L, tá? Do jeito que nós falamos, beleza? Então vamos lá. E aqui, ó, repara que eu falei check-in. Check-in, apesar de ser uma palavra em inglês, é uma palavra que no ambiente de hotéis e até mesmo aeroportos é uma palavra que todo mundo vai entender, tá bom? Então vamos lá. E nosso diálogo tem dois personagens, tá? O recepcionista, no caso, el recepcionista e tu, que seria você. Tu é você e o recepcionista, repara que eu falei recepcionista, porque toda palavra em espanhol que comece com R precisa ser forte e vibrante. Então, você fala recepcionista, recepcionista, tá bom? Então tá, el recepcionista e você, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Recepcionista. Buenas tardes, ¿cómo puedo ayudarle? Tú. Buenas tardes, yo tengo una reserva. Mi nombre es José Ricardo da Silva. Mais uma vez. Recepcionista. Buenas tardes, ¿cómo puedo ayudarle? Tú respondes. Buenas tardes, yo tengo una reserva. Mi nombre es José Ricardo da Silva. Então tá. O recepcionista, ele cumprimentou de forma formal e educada. Buenas tardes, que seria boa tarde. Se fosse de manhã, seria buenos dias. E se fosse à noite, seria buenas noches. E ele pergunta, como puedo ayudarle? Repara que as perguntas em espanhol, na escrita, a diferente do português, que no português você somente escreve no final da pergunta o signo de interrogação, no espanhol você precisa escrever o signo de interrogação no começo da pergunta também. E repara que você precisa escrever de cabeça. Ela está ao contrário, tá bom? É sempre na escrita, principalmente escrita formal. Escrita informal, olha, eu não escrevo, tá? Se estou certo ou estou errado, eu não sei. Mas eu não escrevo as perguntas quando vou falar informalmente. Principalmente no WhatsApp, eu omito esse signo de interrogação no começo da pergunta e somente coloco no final, tá? Se está certo ou está errado, provavelmente eu esteja errado, tá? Mas quando eu vou escrever alguma coisa formal, e-mail ou alguma outra coisa, eu sempre escrevo do jeito certo, tá bom? E o jeito certo é esse, beleza? Outra coisa, ayudarle. Ayudarle termina com le, L-E. E do fato de terminar com le, faz com que a palavra, a pergunta, no caso, fique formal, tá? Ayudarle. Se fosse informal, terminaria com te, te, ayudarte. Como puedo ayudarte? Por exemplo, se você vai falar para o seu amigo ou alguém que você tem confiança, intimidade, você vai falar como puedo ayudarte. Mas aqui num ambiente formal, educado, o recepcionista, ele está conversando com você, que seria um cliente, tá? Um hóspede. Então, nesse ambiente, sempre a formalidade é muito importante. Sempre prevalece a formalidade. Então, é por isso que ele fala, como puedo ayudarle, tá bom?
Então, continuando, tu respondes. Buenas tardes. Você respondeu o cumprimento, tá? Buenas tardes. Você respondeu buenas tardes. E falou, eu tenho uma reserva, tá? Que seria eu tenho uma reserva, né? Ó, essa frase aqui, eu tenho uma reserva, ela está correta, tá bom? Ela está correta, é completamente natural e normal. Porém, é muito comum no espanhol a gente omitir esse sujeito. Eu é o sujeito, no caso seria eu, tá? Eu tenho uma reserva. Então, é muito comum no espanhol a gente omitir esse sujeito pelo fato da conjugação do verbo. Tenho é a conjugação do verbo tener e o sujeito eu, que seria eu. Eu tenho. Então, se fosse você, por exemplo, seria tu tienes. Então, esse tenho é exclusivamente do sujeito eu. Então, é por isso que, se você não colocar esse eu, se você simplesmente falar tenho uma reserva, dá para entender que você está se referindo a você mesmo. No caso, eu. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma reserva. O tenho uma reserva é a mesma coisa, dá para entender, tá? É muito comum, tá? Mas ambas formas é correta. Se você precisa enfatizar que é você, no caso, eu, então você coloca sem problema algum, tá? Tem casos que você precisa colocar, tá bom? Esse aqui é um detalhe que é bom você saber, porque tem casos que a pessoa talvez não fale. Imagina que você, que é o recepcionista, e chega alguém que simplesmente fala, buenas tardes, tenho uma reserva. Então, saiba que está se referindo a si mesma, né, a sujeito, só que ela está omitindo, tá? Não está errado, está correto, tá? Ambas formas são corretas, tá bom? Então, vamos continuar. Então, e você falou, mi nombre es José Ricardo da Silva. Vamos dizer que você se chama José Ricardo da Silva. Você é brasileiro, tá? Então, é desse jeito que você escreve e desse jeito que você fala. José Ricardo da Silva, correto? Mas em espanhol, ó, você falar desse jeito é normal, é seu nome. No espanhol, se a gente lê esse nome aqui, a gente vai falar o seguinte: a gente vai falar José Ricardo da Silva. A gente, esse nome também tem em espanhol. Ó, esse nome, José Ricardo, tem em espanhol. É por isso que a gente fala José, tá? Porque para nós, J se fala J, tá? J em espanhol seria J. E J-O, a gente fala Jo, beleza? José. E a gente fala José pelo fato que no espanhol existe esse nome, tá bom? Da mesma forma que Ricardo, eu falei, toda palavra em espanhol que comece com R precisa ser forte e vibrante. É por isso que eu falei Ricardo, tá? Todos nós falamos Ricardo. E aqui da Silva, tá? E no espanhol, som do V é o mesmo som do B. Então, por isso que eu falei da Silva, beleza? Você, pelo fato de ser brasileiro, você se apresentou como José Ricardo da Silva. E está correto, porque você é brasileiro e é seu nome, tá bom? É do jeito que você se apresenta. Mas saiba que o hispânico, né, que é a pessoa que fala espanhol, ela vai falar de um jeito diferente porque existe. Em que casos a pessoa vai falar diferente? Se, por exemplo, o nome, principalmente nomes com J, o nome foi um nome estrangeiro, por exemplo, Jimmy. Jimmy se escreve com J, mas pelo fato de ser um nome estrangeiro, então a gente fala G, tá? A mesma coisa, por exemplo, Jéssica. Aquele nome se escreve J-E, mas a gente não fala G, não fala Jéssica, a gente fala Jéssica, tá bom? E assim vai. Nomes que sejam estrangeiros, mesmo que esteja escrito com J, a gente fala diferente, como do jeito que você fala, tá bom? Então saiba que pode ser que aconteça esses erros na forma de falar o nome, tá bom? Porque o hispânico vai falar de um jeito diferente, tá? Independentemente do país que for, tá bom? Então, pode ser que o recepcionista fale do jeito como você fala seu nome, tá? Pelo fato dele saber que você é um estrangeiro, ou pode ser que ele erre e fale do jeito como ele sabe, como ele conhece que seria, tá bom? Pode acontecer, não leve a mal, tá? Mas pode acontecer que se fale do outro jeito. Se por acaso você vai morar num país hispânico, um país que fala espanhol, provavelmente você vai acabar
sendo chamado de outro jeito, porque os nativos vão falar seu nome do jeito que eles conhecem. E você não vai ficar falando para eles, olha, meu nome não é assim, tá? É cansativo você falar para todas as pessoas que seu nome não se fala daquele jeito. As pessoas vão te chamar do jeito que elas conhecem, do jeito que elas aprenderam, tá bom? Então, é assim, fazer o quê? É assim a vida. Então, é assim, então, fazer o quê, né? Vamos continuar, então. Recepcionista, permítame buscarla. ¿Podría repetir su nombre completo, por favor? Tú respondes, sí, mi nombre es José Ricardo da Silva Araújo. Tengo una reserva para una habitación individual. Mais uma vez, recepcionista, permítame buscarla. ¿Podría repetir su nombre completo, por favor? Y tú respondes, sí, mi nombre es José Ricardo da Silva Araújo. Tengo una reserva para uma habitação individual. Então tá, ele falou, permítame buscarla, que me permita procurar o seu nome no caso, né? Aí ele pergunta, poderia repetir seu nome completo, por favor? Poderia repetir o seu nome completo, por favor, por gentileza? Tá? E você respondeu sim, mais uma vez, né? Você falou, meu nome é José Ricardo da Silva Araújo, pelo fato como você está acostumado a falar seu nome. E aqui, ó, por exemplo, aqui, Araújo. A gente vai falar Araújo. Não tem jeito. Se a pessoa não souber, ela vai falar Araújo. Porque é da mesma forma nomes alemães ou nomes russos. Tem nomes que quase não tem vogais, tem mais consoantes que vogais, e a gente não sabe como se pronuncia esses nomes. Ou pelo menos eu não faço a menor ideia como pronunciar aqueles nomes. Tem nomes bem diferentes, tá? Ou nomes chineses, nomes coreanos. Ou, por exemplo, eu morei no Japão, então eu conheço os nomes japoneses. Eu sei como falar os nomes japoneses. Mas, por exemplo, um nome coreano. Agora que está de moda esses doramas, essas novelas coreanas, e tem os personagens das pessoas. Que eu tenho entendido, diz que os nomes que, do jeito como a gente fala, não é o jeito como eles falam esses nomes. Tem uma diferença. Então, da mesma forma aqui, a gente fala do jeito como a gente acha que é, tá? E é por isso que não pode levar pelo lado pessoal, tá bom? Aí, que nem eu falei, se você for morar lá, você vai ter que se acostumar que as pessoas te chamem de outro jeito, do jeito que elas conhecem, tá bom? Então tá. Provavelmente, pelo fato de você falar José Ricardo da Silva Araújo, provavelmente o recepcionista provavelmente não entenda. Então aí você vai precisar soletrar. E aí, como você soletreia? Ou você aprende a falar as letras, aprende a falar o seu nome do jeito como um nativo hispano falante falaria seu nome, ou você aprende a soletrar cada letra. Por exemplo, que não falei, letra J, no espanhol ela se chama J, tá bom? Letra R, a gente falaria R, tá? Então, saiba que as letras têm nomes diferentes no espanhol, tá? Algumas são iguais, algumas são diferentes, pouco diferentes, mas você não vai falar assim, meu nome se escreve com J, J-O. A pessoa vai falar, J, o que é J? Entendeu? Por isso você precisa saber soletrar. Mas não se preocupe, que daqui a pouco eu estou planejando fazer um evento para você aprender a soletrar as letras do jeito certo. Aí, sabendo como soletrar cada letra, você vai aumentar as suas chances de falar a palavra corretamente, sem dúvida alguma, tá bom? Então, vamos continuar. Aí você fala, tenho uma reserva para uma habitação individual, tá? Aí você fala, tenho uma reserva para uma habitação individual, que seria, tem uma reserva para um quarto individual, tá bom? Próximo, el recepcionista fala, ah, sim, aqui está, José Ricardo da Silva Araújo, habitación individual para 2 noches, ¿es correcto? Tú respondes, sí, es correcto. Mais uma vez, recepcionista, ah, sí, aquí está, José Ricardo da Silva Araújo, habitación individual para 2 noches, ¿es correcto? E tu respondes, sí, es correcto. Tá? Então aqui, ele falou, ah, sim, aqui está, que seria, ah, sim, achei, aqui está. E falou seu nome, José Ricardo da Silva Araújo. Sim, lamentavelmente, é muito provável que ele fale desse jeito, tá bom? Ele falou habitação individual para 2 noches, né? Quarto individual para 2 noches. É correto? É correto? E você falou, sim, é correto, tá bom? Próximo, recepcionista. Excelente. Necesito su documento de identidad o pasaporte, por favor. E tu respondes, aqui está mi pasaporte. Mais uma vez,
recepcionista, excelente, necesito su documento de identidade ou passaporte, por favor. E tu respondes, aqui está meu passaporte, tá bom? Então, aqui o recepcionista, ele falou, excelente, necessito seu documento de identidade ou passaporte, por favor, né? Preciso, necessito seu documento de identidade ou passaporte, por favor, tá bom? E você falou, aqui está meu passaporte, tá? Mi passaporte, beleza? Próximo, recepcionista, gracias. Un momento, por favor, para hacer el registro. Más una vez, recepcionista, gracias. Un momento, por favor, para hacer el registro, tá bom? Ele agradeceu, gracias seria obrigado, e pediu um momento, tá? Um momento, por favor, para fazer o registro, o cadastro, tá? Para fazer o cadastro, tá bom? Próximo, recepcionista, listo. Su habitación es la 305, en el tercer piso. El ascensor está a su derecha después de la entrada. Aquí tiene la tarjeta de su habitación. Y tú respondes, gracias. El desayuno es ¿a qué hora? Más una vez, recepcionista. Listo. Su habitación es la 305 en el tercer piso. El ascensor está a su derecha, después de la entrada. Aquí tiene la tarjeta de su habitación. Y tú respondes, gracias. El desayuno es ¿a qué hora? Tá bom? Então ele falou, listo, listo, seria pronto. E falou, seu quarto é a número 305 no terceiro andar, terceiro piso. Seria o terceiro andar, tá bom? Piso também quer dizer o chão, tá bom? Piso. Se alguém falou assim, se você ouvir falar está no piso, está falando que está no chão. Então, piso quer dizer chão. Mas nesse caso, terceiro piso está se referindo ao terceiro andar, beleza? E a gente fala piso, independentemente se o S estiver entre vogais, no espanhol a letra S sempre vai ter som de S, tá bom? Nunca vai mudar a diferença do português, tá? Então, ele falou, el ascensor está a sua direita. O elevador, ascensor seria elevador, el ascensor está a sua derecha, está a sua direita, tá? A gente fala derecha. Después de la entrada, después da entrada. Aquí tiene la tarjeta de su habitación, tá? Aqui tiene la tarjeta de su habitación. E aqui tem uma palavra que eu preciso que você preste muita atenção, porque tarjeta, você está prestando atenção? Tarjeta seria cartão para você, tá? Tarjeta, mais uma vez, tarjeta seria cartão para você. No caso, por exemplo, tarjeta de banco, né? Tarjeta bancária seria o cartão do banco para você. E aqui, por exemplo, tem tarjeta, aqui a gente está falando tarjeta de sua habitação, que seria o cartão do seu quarto, tá bom? Da mesma forma que tem o cartão de embarque, tá? Seria em espanhol tarjeta de embarque. Lembre-se que cartão seria tarjeta em espanhol. E eu estou falando para você tomar muito cuidado e prestar muita atenção agora, pelo fato que cartão tem uma palavra muito parecida no espanhol. Se escreve parecido e se fala parecido. Porém, tem um significado completamente diferente, tá bom? São esses tipos de palavras que chamadas cognatos ou falsos amigos que podem criar situações embaraçosas, engraçadas ou até mal entendidos, tá bom? E seria cartão, tá? Você fala cartão para se referir aos cartão do banco, aos cartão de embarque, aos cartão do quarto, do hotel, no caso, o cartão do hotel. Mas cartão no espanhol quer dizer papelão, tá? Cartão no espanhol seria papelão no português. Você está vendo? Você está percebendo como que é completamente diferente? A palavra se escreve praticamente igual, se fala praticamente igual, mas o significado é completamente diferente, tá? É por isso que você precisa tomar cuidado e lembrar que quando você vai falar, se referir ao cartão, seja do banco, seja de embarque, seja do quarto, ou entre outros tipos de cartão, cartão postal, cartão de apresentação, cartão de aniversário, são tarjeta no espanhol. Tarjeta. Tarjeta de banco, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de embarque, tarjeta de habitação, tá? Tarjeta de cumpleaños, tá? Lembre-se, se você quiser falar cartão, você precisa falar tarjeta, tá? Você não pode falar cartão. Você não pode achar que é a mesma coisa, porque você está falando uma coisa completamente diferente, tá bom?
Fica a dica aí. Então vamos continuar. E tu respondes, gracias, e perguntas, el desayuno es a que hora? Então, gracias seria obrigado, você agradeceu, né? E pergunta, el desayuno es a que hora? Desayuno seria o café da manhã, tá? Desayuno, desayuno. Aqui a letra Y. Tem uma outra letra no espanhol, no alfabeto no espanhol, que se chama elle, elle. E ela se escreve com dois L's, L, L. A gente chama ela de elle, é o nome dele, dessa letra, elle. E letra elle e letra Y têm sons muito parecidos. Qual que é o jeito certo de se falar? E a verdade é que não tem um jeito certo de se falar, pelo fato dos dialetos regionais, tá? Então, por exemplo, o mais marcado é o da Argentina e do Uruguai, que eles falariam como se fosse um SH. Por exemplo, eles falariam desayuno, tá? Eu falo desayuno, tá? Eu falo desayuno. Então, somente esse pequeno detalhe para você saber quando você ver esse tipo de letras e onde você estiver. Se você estiver, por exemplo, na Argentina e você quer pedir um café da manhã, então, se você fala desayuno, eles vão te entender. Mas o jeito como eles falam seria desayuno, tá bom? Então tá. E continuando, você perguntou a que hora? Es a que hora? Você perguntou que hora que é o café da manhã? El desayuno es a que hora, tá bom? Y aquí el recepcionista falou, el desayuno se sirve en el restaurante en la planta baja de 7 a 10 de la mañana. Y tú respondes, ah, ok. ¿Y la conexión a internet es libre? Más una vez, recepcionista, el desayuno se sirve en el restaurante en la planta baja de 7 a 10 de la mañana. Y tú respondes, ah, ok. ¿Y la conexión a internet es libre? Entonces, aquí el recepcionista le falou, el desayuno se sirve en el restaurante en la planta baja de 7 a 10 de la mañana, tá bom? Então, el desayuno seria o café da manhã, tá? E se sirve en el restaurante seria se serve no restaurante, en la planta baja. Aqui, planta baja seria o térreo, tá bom? E aqui, térreo ou planta baja seria aquele andar que dá com a rua, o mesmo andar que dá com o nível da rua, correto? Tem lugares que se fala planta baja, tem outros lugares que se falam primeiro piso. Por exemplo, eu, na verdade, eu sempre conheci ele como primeiro piso. Na minha cabeça, o andar do térreo, né, o andar que seria da planta baja, que é o andar da rua, para mim, na minha cabeça, é o primeiro andar. E o andar acima do térreo, na minha cabeça, já seria o segundo andar. Mas tem outros lugares que não funciona assim. Tem lugares que aquele andar da rua é chamado de planta baja, o térreo, e aquele andar acima do térreo, né, o andar acima da planta baixa, é considerado a partir daí o primeiro andar, tá bom? Então, esse daí é um detalhe que você precisa saber para não se confundir, tá bom? Até eu mesmo às vezes tenho que perguntar direito ou olhar direito qual que é o andar mesmo, qual que é o número, tá bom? Já aconteceu que eu tive que pegar a escada porque eu desci no andar errado. Porque, né? Aí para não esperar, aí eu acabava pegando a escada, né? Mas é por isso que tem que tomar cuidado, tá? Para você não ter que pegar a escada, ainda mais se estiver com mala, tá bom? Então tá. E tá falando que é de 7 às 10 da manhã, tá bom? 7 a 10 de la mañana, beleza? E você falou, ah, ok, ok. Ok é uma palavra em inglês, mas dá para entender muito bem, ok, tá? Y você pergunta, ¿y la conexión a internet es libre? ¿La conexión a internet es libre? Ahí el recepcionista fala, sí, la conexión Wi-Fi es gratuita en todo el hotel. La contraseña está en su tarjeta de habitación debajo de su nombre. Y tú respondes, gracias. ¿Tá bom? Então, mais uma vez, recepcionista, sí, la conexión Wi-Fi es gratuita en todo el hotel. La contraseña está en su tarjeta de habitación debajo de su nombre. Y tú respondes, gracias. ¿Tá bom? Então, aqui, o recepcionista, né, falou que sim, a conexão Wi-Fi é gratuita em todo o hotel. Que a conexão Wi-Fi é gratuita, é de graça no hotel todo, tá bom? Aqui no Brasil você fala Wi-Fi, né? Talvez você escute, já escutei, Wi-Fi, beleza? É um jeito muito ruim de se falar, mas pode ser que você escute Wi-Fi, tá?
O mais comum é você ouvir Wi-Fi ou internet, tá? Então tá, aí falo que é de graça no hotel todo. E a contraseña, né? A contraseña está em sua tarjeta de habitação. Lembra de tarjeta? Então, seu cartão de quarto, não? Do quarto. Tarjeta. Debaixo de seu nome, debaixo do seu nome, tá bom? E você agradeceu, graças, que seria obrigado, tá bom? No próximo aqui, a recepcionista pergunta: ¿Tiene alguna otra pregunta? Tú respondes: no, creo que no. Todo bien. Mais uma vez, recepcionista, ¿tiene alguna otra pregunta? Y tú respondes: no, creo que no. Todo bien. Tá bom? Aqui, simplesmente ele perguntou, o recepcionista perguntou se você tem mais alguma outra pergunta e você respondeu que não, que você acha que não, que tá tudo bem, tá bom? Então aqui no próximo recepcionista, el recepcionista fala muy bien, que tenga una excelente estancia en nuestro hotel. Y tú respondes: muchas gracias. Bom, mais uma vez, recepcionista, muy bien, que tenga una excelente estancia en nuestro hotel. Y tú respondes: muchas gracias. Tá bom? Então, o recepcionista lhe falou: muito bem, que tenha uma excelente estancia em nosso hotel, que tenha uma excelente estadia. Estancia seria estadia em nosso hotel, tá bom? E você falou muitas graças, que seria muito obrigado, beleza? Dúvidas? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Se você teve alguma dúvida, escreva nos comentários que eu vou responder do melhor jeito possível, tá bom? Se inscreve no canal para você aprender a falar espanhol sem medo com qualquer hispanofalante, tá? Muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.